Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É dia do Senhor, é domingo, e celebramos já o final do ano litúrgico. Essa é a última semana do ano litúrgico. Nós queremos dar graças a Deus, louvar o Senhor. Aí o Dia Nacional de Ação de Graças também, recordando, né, quantos dons recebemos do Senhor nesse ano litúrgico que está se findando. E, ao mesmo tempo, pedindo ao Senhor perdão de nossas omissões, nossos pecados, nossas palavras, e sabendo que tudo deve convergir para que Jesus Cristo reine no coração de todos nós, toda a humanidade. Nós também hoje comemoramos o domingo do Cristo Rei, que recorda para todos nós o papel do cristão leigo na igreja. Portanto, hoje também é o dia do cristão leigo. Temos aí celebrações especiais, com temas especiais, e de maneira muito interessante, que é o cristão leigo na sociedade. O cristão leigo que vive o Evangelho, que está por dentro do catecismo da igreja, que tem a sua vida, né, vivida no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, na sua luta de cada instante, mas que traz no seu coração os valores do Evangelho e procura testemunhá-lo. Portanto, o dia do cristão leigo é o olhar, né, dessa presença da igreja na sociedade. Nós sabemos que nós temos muitos leigos, muitos cristãos leigos dentro da igreja, com várias funções, ministérios, serviços, carismas, tanto na catequese, na liturgia, nos movimentos, nas pastorais. Mas hoje nós queremos contemplar, refletir sobre a necessidade do cristão leigo na sociedade. De como é necessário que o cristão leigo, que está bem consciente e convicto da sua fé, e a vive intensamente, com compromisso com Cristo, que ama a sua igreja, caminha com a igreja, sente com a igreja, de também saber onde está exercendo sua função, sua missão, de exercê-la bem, mas com os valores do Evangelho, testemunhando em quem acredita. Portanto, nesse último domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei, já é uma tradição comemorar o dia do cristão leigo para recordar também, naquele sentido de que se nós estamos dizendo que Cristo deve reinar sobre todas as realidades, a presença do cristão leigo na sociedade, aquele que segue a Cristo e está presente no mundo, deve ser uma presença que ajude mente com que os valores cristãos, que a presença de Cristo cada vez mais se apresente e apareça no meio da nossa sociedade. É muito bom quando nós vemos o cristão leigo consciente, ao mesmo tempo que ama a igreja, que tem a sua vida profissional bem clara e vive com qualidade, né, com aprofundamento realmente a sua vida profissional, de testemunhar a sua fé, tanto no silêncio do testemunho, como pelas palavras que dirige, como pela sua ação na sociedade. Portanto, rezemos nesse final de semana para que todos os leigos, todos os cristãos leigos, cada vez mais, possam ver essa vocação de estar no mundo como cristãos. A igreja está presente no mundo através do cristão leigo, que é 99% de todos os cristãos do mundo, para que testemunhem, para que sejam fermento no meio da massa, para que tenham coragem, muitas vezes, de nadar contra a corrente, mas testemunharem em quem acredita. Ainda mais nessa época, e tantas mudanças culturais, sociais, religiosas, sabemos que a presença do cristão leigo pode ser muito mais difícil testemunhar devido às várias pressões contrárias, mas está um pouco essa nossa missão, de poder a gente estar alimentando-nos pela palavra, pela Eucaristia, pela vida em comunidade, para que o cristão leigo, com a sua família, seja uma presença testemunhada, né, no mundo de hoje, que leve as pessoas ao encontrar com as famílias e os cristãos leigos, cada vez mais glorifiquem o Pai que está nos céus.
encontrem com Jesus Cristo, que nos leva também a estarmos comprometidos com esse mundo novo que queremos construir com os olhos da fé, vendo os sinais dos tempos e percebendo a ação de Deus em nossa vida e em nossa história. Mas também hoje, meus irmãos e irmãs, nós estamos iniciando a campanha para a evangelização. Nós temos duas campanhas nacionais durante o ano. Uma é a campanha da fraternidade, que acontece na Quaresma, que tem sua coleta no Domingo de Ramos. Essa campanha da fraternidade trata de temas sociais da igreja no mundo e a coleta é destinada para os trabalhos sociais da igreja, na diocese, tanto nas regiões episcopais e também na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Fundo de Solidariedade. Né? São vários trabalhos sociais. A outra coleta nacional é a da evangelização, que tem justamente a preocupação dos católicos para prover as necessidades, né? Tanto das suas dioceses, como dos regionais da CNBB, como também da CNBB Nacional, né? Com o necessário para poder evangelizar, para poder anunciar o Evangelho. Né? E, portanto, meus irmãos e irmãs, essa campanha que começa no Domingo de Cristo Rei, ela vai ter a coleta pela evangelização no terceiro domingo do Advento. Portanto, Domingo de Cristo Rei, primeiro e segundo domingos do Advento, são todo um caminho de nós chegarmos depois ao terceiro domingo para refletir sobre a nossa missão evangelizadora e para ajudarmos também concretamente a igreja com a nossa doação para a coleta para a evangelização. O tema deste ano da campanha para a evangelização é Eu vi e dou testemunho, Ele é o Filho de Deus. Eu vi e dou testemunho, Ele é o Filho de Deus. Sim, meus irmãos e irmãs, que essa é a nossa missão, né? De testemunhar Jesus Cristo. Aí vem toda a questão justamente da evangelização, da missionariedade e de tudo que nós fazemos na igreja para anunciar Jesus Cristo, o Filho de Deus. E muitas vezes não podemos fazer mais porque não temos como. Hoje sabemos que tudo tem despesas, tem dificuldades, né? E com essa campanha para a evangelização é que muitos agentes de pastoral podem fazer vários trabalhos pastorais, muitas paróquias, comunidades, dioceses podem atuar e a própria nossa Conferência Episcopal, a CNBB, pode também se organizar e trabalhar pela evangelização, com aquilo que se arrecada na campanha para a evangelização, para poder dizer e anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e dar testemunho dele pela vida, mas também organizando nossos trabalhos. Portanto, a partir desse domingo, até o terceiro domingo do Advento, junto com a reflexão do final do ano litúrgico, que é hoje, essa semana, e com o início do novo ano litúrgico, com o Advento, de nós estarmos bem preparados para estarmos animados e, ao mesmo tempo, disponíveis e ajudando a evangelização, refletindo sobre a campanha para a evangelização. Eu vi e dou testemunho, Ele é o Filho de Deus, que é o tema deste ano. E nesse domingo, meus irmãos e irmãs, o 34º domingo, domingo de Cristo Rei, a palavra nos fala justamente disso, que tudo converge para que Cristo reine. O que significa o reinado de Cristo? O que significa Cristo reinar sobre os corações? Evidentemente que não se trata de um reinado humano, de dominação, da realeza, como é colocado aí pelos vários reinos desse mundo. O reino de Cristo é o reino de justiça, de paz, de verdade, onde as pessoas vivem a sua vida com o Senhor, caminham de tal maneira que experimentam a graça de Deus em suas vidas e deixam Cristo reinar nos seus corações, nas suas atitudes, no modo de pensar e de ser. Reina em nossa vida, deve reinar também sobre a humanidade. E sabemos que tem muito ainda que acontecer para que a nossa vida esteja com Cristo reinando em nossa vida e a nossa sociedade muito mais ainda para que o Cristo reine. Ele reina enquanto Senhor, enquanto Kyrios. Ele já objetivamente reina. Porém, aquilo que corresponde à nossa vida, nem sempre isso acontece. A palavra de Deus desse domingo, no Evangelho de João, capítulo 18, nós vemos aí no diálogo
de Jesus, justamente lá no pretório, né, com Pilatos, né, quando Pilatos lhe pergunta: és tu o rei dos judeus? Né? E aí, no diálogo com Jesus e Pilatos, ele vai responder a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Não é? Mas a pergunta que insiste novamente: és, portanto, o rei? Sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Meus irmãos e irmãs, Jesus afirma essa realeza de reinar sobre todos nós no momento que está sendo condenado a morrer na cruz. Portanto, o seu trono será a cruz, a entrega da sua própria vida. É um jeito de reinar vencendo a morte, morrendo. É um jeito de lavar nossos pecados com o seu sangue sendo derramado na cruz. É um jeito também de nos salvar a todos nós quando nós o aceitamos e acolhemos como o Rei da nossa vida. A palavra do Evangelho deve nos fazer pensar, meus irmãos e irmãs, sobre como é que nós temos acolhido esse reinado de Cristo em nossa vida, em nossa existência. E Ele reina da sua cruz, derramando o seu sangue por nós, para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Eis aí o caminho que nos é indicado nesse domingo, dia do Senhor, domingo de Cristo Rei, último domingo do ano litúrgico. Lembrando que tudo que nós fazemos na vida, no ano, deve convergir para que Cristo reine, e Ele reina da sua cruz, dando a vida por todos nós. Ainda mais, meus irmãos e irmãs, no livro de Daniel, leitura primeira desse domingo, né, fala desse semelhante ao Filho do Homem, vir sobre as nuvens do céu, e a ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e todas as línguas serviram-no, e o seu domínio será eterno, nunca cessará o seu reino, jamais será destruído. Aqui, justamente, meus irmãos e irmãs, fala também daquilo que se cumpre em Jesus Cristo. Com a sua morte e ressurreição, o seu reino será eterno. É o Rei dos Reis, é aquele que reina sobre todos nós e que, junto ao do Pai, reina em nossa vida, reina no mundo. Né? Por isso mesmo, o seu domínio será eterno e nunca cessará. Né? É bem aquilo que o profeta vai colocar e que se cumpre em Jesus Cristo. Se de um lado ele reina nesse mundo, em todos nós, dando a sua vida, ele reina junto do Pai no céu, com toda a realeza e todo o poder para nos salvar. E na segunda leitura, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 8, fala que é Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que era e que vem, o dominador. Portanto, a palavra de Deus desse final de semana nos lembra, meus irmãos e irmãs, que em Cristo nós temos o começo e o fim de tudo. Ele na cruz dá vida por todos nós e reina, lavando nossos pecados. E no céu, Ele é o Senhor, o Quírios, que reina sobre todos nós. E nós o acolhemos. Aceitamos a salvação que Ele nos trouxe, derramando o seu sangue, e o aceitamos como o Senhor das nossas vidas. E pedimos, Senhor, que reine sobre nós, em nossa vida, que reine também sobre esse mundo que necessita justamente de ter em vós esse Rei que salva, que liberta, que dá uma vida nova. Que nessa última semana do ano litúrgico, nesse domingo do Cristão Leigo, domingo que inicia também a campanha para a evangelização, nos encontre com esse coração aberto, deixando Cristo reinar em nossa vida e através de nós também na sociedade e nesse mundo. É uma grande oportunidade de olharmos nossa vida, perguntarmos como é que está esse reinado em nossa vida e, ao mesmo tempo, anunciarmos aos irmãos e irmãs que quanto mais deixarmos Cristo reinar em nossos corações, mais acontece a vida plena para esse nosso mundo e para aqueles que o acolhem em sua vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Quírios, o Rei dos Reis. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.